Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Comigo tá tudo bem também. Pessoal, vamos para a nossa próxima parte da aula sobre áreas. A gente já fez uma aula aí, né? Primeira parte, segunda parte hoje. Tudo bem? Vamos lá então? Tá preparado? Então vai, se prepara aí e vamos para a aula. Partiu! E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Vamos para a nossa segunda parte da aula sobre áreas de figuras planas? Vamos lá? Na nossa primeira parte a gente já falou de uma porção de áreas, né? E nessa primeira parte a gente falou também da área do triângulo, né? Que era base vezes a altura sobre 2. Nessa segunda parte da aula eu trago somente áreas de triângulos também, só que cada uma vai depender de uma coisa diferente, certo? Então eu vou mostrar rapidamente para vocês, sem provar nenhuma delas, para a gente não perder muito tempo. Uma outra oportunidade eu posso provar essas áreas para vocês. Só realmente mostrar e a gente vai fazer exercício. Beleza? Vamos lá então. Nossa primeira área, o primeiro caso aqui, é quando a gente tem um triângulo, tá? A gente tem dois lados desse triângulo e o ângulo compreendido entre esses lados aqui. Então eu tenho aqui ó, o lado do triângulo A, o lado B e esse ângulo aqui compreendido entre eles, que é o ângulo alfa, tá? Então, se eu tiver essa configuração aqui, eu já posso fazer a área do meu triângulo dessa forma aqui, ó. A vezes B vezes seno desse ângulo, tá? Que está entre eles, sobre 2. E aí eu já tenho a área do meu triângulo. Então aqui já estou envolvendo a trigonometria também. Preciso lembrar disso daí. Beleza? Tranquilo? Esse é o primeiro caso. Agora um segundo caso. O segundo caso é quando eu tenho todos os lados do triângulo. Se eu tiver todos os lados desse triângulo, o que eu vou fazer? Primeiramente eu preciso encontrar o semiperímetro. O que é semiperímetro? Lembra? Perímetro é a soma de todos os lados. Semiperímetro é quando eu faço essa soma e divido por 2. Tá? Ó, coloquei aqui para você. Ó. A mais B mais C, só que aí eu dividi por 2. Esse é o semiperímetro. Beleza? A partir daí a gente tem essa formulona aqui. Você já deve ter ouvido falar. Chama fórmula de Heron. Tá? Então a fórmula de Heron, o que ela fala? A área vai ser igual ao quê? Semiperímetro vezes semiperímetro menos um dos lados, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado desse triângulo. E ainda eu tiro a raiz de tudo isso. Tá? Ela é grande, mas ela parece assustadora, né? Mas não é tão assim não. Se você conseguir calcular esse semiperímetro, você vai ter essa conta toda vai ser apenas um número, né? E aí você consegue também já fazendo essas subtrações ali e deixando todo mundo bonitinho na sua raiz, certo? E aí você vai ter a sua área, tá? Em função de todos os lados e semiperímetro. Beleza? Tranquilo? Esse foi o nosso segundo caso. Terceiro caso. Terceiro caso é quando eu tenho a área em função do raio da circunferência inscrita. Tá? Então eu tenho uma circunferência inscrita no meu triângulo, tudo bem? Aqui eu tenho os lados do meu triângulo e eu tenho o raio dessa circunferência, certo? Essa daqui é bem simples. Eu preciso também saber o semiperímetro, que eu falei anteriormente, né? Soma todos os lados e divide por 2. E aí a área fica como? A área é apenas semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita, tá? Então, semiperímetro, soma tudo, divide por 2. Vezes o raio da circunferência inscrita, eu já vou ter a área desse triângulo. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado para não confundir com o quarto caso. O quarto caso é a área em função do raio da circunferência circunscrita. Tá? Então toma cuidado. Também vou ter todos os lados e o raio da circunferência. Porém aqui eu não preciso de semiperímetro. Tá? Aqui eu vou direto para o A vezes B vezes C dividido por 4 vezes o raio. Tudo bem? Então toma cuidado para não confundir essas duas. Uma, a circunferência está inscrita. É só eu fazer o semiperímetro vezes o raio. Tá? E a outra, a circunferência está circunscrita. É só eu multiplicar todos os lados e dividir por 4 vezes esse raio. Tudo bem? Bem rápido, bem tranquilo assim, para a gente já avançar para os exercícios. Porém, ainda falta uma área para te mostrar.
tá? Eu vou fazer essa agora e depois a gente já parte para os exercícios, beleza? Acompanha aí, então. Vamos para o último caso, tá? Para a gente já ir para os exercícios. Esse último caso é um caso muito importante, tudo bem? É o caso do triângulo equilátero, certo? Ele é bastante importante mesmo, tá? Sempre aparece aí nos vestibulares. E o triângulo equilátero, o que ele tem de importante? Todos os lados iguais, certo? Todos os ângulos internos iguais também, a 60 graus. Lembra disso, tá? Vou colocar aqui para você, apesar de que a gente não vai usar isso, mas só para você lembrar. E aí, como que eu faço essa área, né? Primeiramente, se você lembrar aqui, ó, dá pra gente, lembrar disso que eu falei, dá pra gente já deduzir essa área, né? Eu traço uma altura aqui desse triângulo, altura perpendicular. Se todos os lados são iguais, quando eu traço essa altura aqui, ela é uma mediana também. Então ela cai no ponto médio. Se caiu no ponto médio, dividiu esse lado em duas partes iguais. Então eu tenho L sobre 2 aqui, né? L sobre 2 e L sobre 2, certo? E como eu quero descobrir a área, eu vou usar aquela mais básica de todas. Base vezes altura sobre 2. Só que eu preciso dessa altura então, certo? E aí como que eu vou encontrar essa altura? Eu coloquei ela aqui para você já. L raiz de 3 sobre 2. Mas como que eu encontro ela? Você vai escolher um desses triângulos, tá? Retângulo, né? Esse aqui, por exemplo, ó. Tudo bem? Eu tenho a hipotenusa dele vale L, um cateto vale L por 2 e o outro cateto vale H. Você vai fazer apenas Pitágoras. E aí, fazendo Pitágoras, você vai chegar nessa altura aqui em função do lado. Tudo bem? Chegou na altura em função do lado, para fazer a área, como eu disse, base vezes altura sobre 2. Então a área vai ser o quê? Quem seria a minha base aqui, né? Relativa a essa altura que eu fiz? Seria o L, né? Ela toda, L. A altura é a que a gente descobriu, dividido por 2. Quando você fizer essa conta, você vai chegar nisso daqui, ó. L quadrado, raiz de 3 sobre 4. E essa é a área, né, de um triângulo equilátero. Tudo bem? Para qualquer triângulo equilátero. Aí você só vai alterar quem vai ser o lado dele no caso. Tudo bem? Essa é muito importante, tá? Aconselho você a realmente saber de onde veio isso e isso, se você não lembrar delas na hora do exercício, né? Se você não tiver essa memória aí forte, vamos dizer assim, eu quero que você deduza e faça isso aí que eu falei, tá? Mas você vai lembrar assim, altura L raiz de 3 por 2, área L ao quadrado raiz de 3 por 4. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer exercício então? Então vamos lá para os nossos exercícios. Fala pessoal, beleza? Vamos lá para os exercícios então? O primeiro exercício, ele dá um triângulo, fala que os lados dele são 5, 7 e 8, e aí ele pede no item A área do triângulo, tá? No item B, ele pede o raio da circunferência inscrita ao triângulo. E no item C, o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Beleza? Então aqui a gente tem primeiro o triângulo com lados 5, 7 e 8. Vamos calcular a área dele. Se eu tenho todos os lados do triângulo, vamos usar aquela formulona, fórmula de Heron. Então vamos lá. Só que aí o que eu tenho que lembrar antes? Fórmula de Heron, eu preciso calcular o semiperímetro. Vamos calcular isso primeiro, ó. Semiperímetro vai ser o quê? Soma todos os lados e divide por 2. Então soma todo mundo, ó. 5 mais 7 mais 8 dividido por 2. 8 mais 7 dá 15, mais 5 dá 20, sobre 2, 10. Achamos o semiperímetro. Agora vamos para a formulinha da área, né? A área vai ser o quê? Lembra, é uma raizona, tudo bem? E aí essa raizona é semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado, tá? E aí tira a raiz de tudo isso. Vamos lá, ó. Semiperímetro é 10 vezes semiperímetro menos um lado. Vamos começar com esse menorzinho aqui, ó. Semiperímetro, que é 10 menos 5, que dá 5. Já vou colocar aqui o valor dele. Depois semiperímetro menos 7, dá 3. Depois semiperímetro menos 8, que dá 2.
E aí lembra de tirar a raiz de tudo isso daí, tá? Como que eu vou fazer agora, ó? Aqui eu tenho um 2 e um 5. 2 vezes 5, 10. Aí eu tenho outro 10. 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado. Então ficou com 10 ao quadrado. E o 3 eu só copiei. Todo mundo dentro da raiz, certo? Para finalizar, quem está ao quadrado, como é uma raiz quadrada, quem está ao quadrado sai da raiz. Quem não está ao quadrado vai permanecer dentro. Então o 10 sai e o 3 fica. Encontramos a área. Tudo bem ou não? A área então desse triângulo aqui é 10 raiz de 3. Item A já está pronto. Beleza? Item B, o raio da circunferência inscrita. Eu lembro de ter falado uma fórmula para vocês que era mais ou menos assim, ó. Área de um triângulo, P vezes R. P vezes R era semi perímetro vezes o raio e era a área do triângulo. Essa área do triângulo eu já não tenho? Tenho, que é desse triângulo aqui. Se ele está falando que a circunferência está inscrita nele, então é a mesma, certo? Então eu vou colocar lá, ó, a área eu já tenho, 10 raiz de 3, igual, semiperímetro eu também já tenho, é o mesmo triângulo, semiperímetro é 10, certo? E assim eu vou conseguir encontrar o raio que ele está querendo. Beleza ou não? Entenderam? Como é o mesmo triângulo, a circunferência está inscrita a esse triângulo, apesar de não ter colocado no desenho, tá? É essa situação que a gente vai ter. E aí, como que vai ficar esse raio, então? Esse 10 aqui, ó, posso cancelar com esse 10, e aí o meu R vai ficar igual a raiz de 3. Fechou? Tranquilidade, hein? Beleza? Não esquece das formulinhas. Consegui aqui colocar duas delas que eu tinha mostrado no mesmo exercício. E digo mais, vou colocar a terceira agora. Como? Ele pede também o raio da circunferência circunscrita. O raio da circunferência circunscrita, a gente tem essa daqui, né? Ó, ABC dividido por 4 vezes o raio, certo? Só que eu tenho grande parte ali, né? Eu tenho a área, porque a circunferência está circunscrita agora. Eu tenho essa área, que é a mesma que eu encontrei aqui, e eu tenho A, B e C, que são os lados do triângulo. Eu vou encontrar esse raio. Como vai ficar então, ó? 10 raiz de 3, que é a área, tudo bem? ABC, 5, 8 e 7. 5, 8, 7. Sobre 4 vezes o raio. É só isolar esse R aí, certo? Já dá pra gente cancelar algumas coisas aqui, ó. Vamos simplificar, ó. 8 dividido por 4, um 2 aqui, para o R já ficar sozinho. Vou passar esse R para cá e o 10 raiz de 3 para baixo. E vou multiplicar todo mundo que tem ali, tá? Então vai ficar assim, ó. O R veio. Lá do outro lado, lá em cima, quem eu tinha? 5 vezes 2 vezes 7. 5 vezes 2, 10. Vezes 7. Vou deixar assim por enquanto. E aí eu vou passar esse 10 raiz de 3 dividindo. 10 raiz de 3. Por isso que eu não multipliquei pelo 7, o 10 de cima. Porque agora eu posso fazer isso aqui. E aí ficamos com 7 sobre raiz de 3. Tem que racionalizar. Então racionaliza. Racionaliza aí, ó. E aí a gente vai chegar num R igual a quanto? 7 raiz de 3 em cima, dividido, raiz de 3 vezes raiz de 3, famoso 3, por 3. E esse é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Tudo bem, pessoal? Então, em um exercício só, eu consegui envolver aí grande parte das áreas que eu já tinha falado, tá? Beleza? Vamos pro próximo? Próximo exercício, então. Vamos lá. Fala, galera. Vamos lá pro próximo? Próximo exercício é o exercício da FUVEST, tá? Ele te dá esse polígono enorme, tá? Toma cuidado para não confundir, isso aqui não está em 3 dimensões. Ele fala que é um polígono mesmo, tá? Não é um sólido, tudo bem? Esse polígono ele é composto por um triângulo equilátero, que ele fala aqui, tá? 3 quadrados e aí esses outros 3 triângulos aqui, tudo bem? Esse triângulo equilátero tem lado 1, que ele fala, e ele quer a área dessa figura toda. Como que a gente vai construir isso daí? É um triângulo equilátero de lado 1.
Então a gente tem aqui, ó, 1, 1 e 1. Tudo bem? Triângulo equilátero, ângulos de 60 graus. Vou colocar aqui, ó, 60, 60 e 60. Essa área do triângulo equilátero a gente já consegue. Tudo bem ou não? Vamos fazer ela aqui, ó. A área do triângulo equilátero, você lembra? É a área, é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero. Então, como vai ficar? A área dele vai ficar 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Melhorando isso daqui, 1 ao quadrado é 1, né? Raiz de 3, então, sobre 4. Encontramos a primeira areazinha, tá? Que é essa do triângulo equilátero. Aí outra área que ficou fácil de encontrar aqui, os quadrados, né? Se são quadrados, todos os lados são iguais. Então todos os lados são iguais, né? A 1. Tudo bem? 1 para todos eles, ó. Certo? Então a área do quadrado é só fazer lado vezes lado. Então aqui, ó, a área do quadradinho, vou colocar assim um quadradinho para a gente identificar, tudo bem? É só fazer lado vezes lado. Então é 1 vezes ele mesmo, 1 ao quadrado, que é 1. Porém eu tenho 3, então eu vou multiplicar por 3 isso daqui. Então eu tenho a área dos meus quadrados, vai ser 3 vezes 1, que é igual a 3. Então já tenho mais uma área encontrada aqui. O que falta? Falta esses 3 triângulos aqui. E aí, para encontrar isso, eu preciso descobrir quanto vale esses ângulos aqui, ó. Não é difícil, por quê? Ângulo interno do triângulo equilátero eu já encontrei. Esse aqui é do quadrado. O quadrado vale 90. Esse daqui também, ó, é quadrado. Vale 90. Então, quanto vale esse? Tudo 360. Só que eu já tenho 90 e 60, né? Então, eu já tenho 180 mais 60, 240. 360 menos 240, 120 graus. E no que isso vai me ajudar, né? Vai me ajudar no seguinte, a área desse triângulo, ó, eu tenho um lado dele que vale 1, o outro lado vale 1 também, e o ângulo entre esses lados, eu posso usar aquela formulinha que é assim, ó. A área do triângulo é lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Eu posso usar essa fórmula. E é isso que eu vou fazer, tá? Então, como vai ficar? A área desse triângulo vai ser o quê? 1 vezes 1, que é o famoso 1 ao quadrado, seno de 120 sobre 2. Aí eu preciso lembrar de uma coisa. Seno de 120. O seno de 120, tá? 120 está no segundo quadrante, tudo bem? Ele é simétrico ao 60, que está no primeiro quadrante. E o seno no segundo quadrante, ele é positivo, assim como no primeiro. Então o seno de 60 e 120 são iguais, certo? O seno de 60 é igual a quanto, então? Raiz de 3 sobre 2. E é isso que a gente vai colocar lá, então, tá? Então, essa área aqui, ó, ela vai ser igual a quê? 1 vezes isso é o próprio, né? Raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Isso daqui, fazendo a continha, fica raiz de 3 sobre 4. Porém, cuidado, você achou de 1. Eu tenho 3 também. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 3. Então não esquece de fazer essa multiplicação. Aqui, ó, eu tenho que multiplicar todo mundo por 3. E aí sim eu vou ter a minha última parte da área encontrada. Só que o exercício ele quer o todo. Então a gente tem que somar todo mundo aí. Tudo bem? Agora tem uma moto passando, mas não tem problema. Agora a gente soma todo mundo. Então a área desse polígono, né? A área total vai ser quanto? Raiz de 3 por 4 mais 3 raiz de 3 por 4. Ó, raiz de 3 por 4 mais 3 raiz de 3 por 4 mais 3. Aqui eu tenho os dois com denominadores iguais. Então eu tenho raiz de 3 mais 3 raiz de 3, eu tenho 4 raiz de 3.
4, raiz de 3 por 4, mais 3. Ó, 4 vai embora com 4. E aí eu chego então em raiz de 3 mais 3. E essa é a minha área desse polígono todo, tá? A gente teve que dividir ele, né? Ele já está dividido no caso, mas a gente teve que encontrar cada partezinha para conseguir fazer a área toda. No exercício da FUVEST, não vou dizer que ele é tão difícil assim, mas ele é trabalhoso, né? Tudo bem? Gostaram? Vamos pro próximo. Último exercício. Partiu! Vem, galera, vem pro nosso último exercício. O exercício que fala de um paralelogramo, tá? E que as diagonais medem 10 e 12 centímetros. E um ângulo agudo de 60 graus é formado entre elas. Ele quer saber a área do paralelogramo. Vamos identificar aqui, ó. Eu já fiz essa diagonal verde, vou falar que ela tem 12, tá, centímetros, e a vermelha ela tem 10 centímetros. O que eu preciso lembrar é que as diagonais elas cruzam-se no ponto médio, tá? Esse ponto é um ponto médio. Ou seja, se essa vermelha tem 10 centímetros, esse daqui tem 5 e esse daqui tem 5. Se a azul tem 12, vou falar que esse aqui tem 6 e esse aqui tem 6 também, certo? Eles são iguais, tudo bem? Porque esse é um ponto médio. O ângulo agudo é de 60 graus. Esse ângulo agudo seria esse daqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, 60 graus. Consequentemente, eu tenho esse outro aqui também, que é oposto pelo vértice, 60 graus, tá? E aí o de cima eu posso falar que ele é de 120 graus. E o de baixo, 120 graus, certo? Oposto pelo vértice também. Por que eu estou falando tudo isso? Esse triângulo aqui, ó, que está aqui em cima, ele é idêntico ao de baixo, né? Lado 5, ângulo 120, lado 6. 5, 120, 6, né? Eles são congruentes, pelo caso, lado, ângulo, lado, certo? Então eles são congruentes. Consequentemente, esse daqui também é congruente a esse daqui. 5,66. 5,66. Tudo bem? São congruentes. Ou seja, se eu calcular a área de um desse, é só eu multiplicar por 2, porque eu tenho esses dois. E se eu calcular a área de um desse, é só multiplicar por 2, porque eu tenho eles também. E somar todo mundo depois. E como eu vou fazer essa área? Aquela fórmula, né? Ó, lado vezes o seno do ângulo entre eles, sobre 2. Mesma coisa para o outro. Lado vezes o seno do ângulo entre eles, sobre 2. E vamos fazer isso. Vamos lá, vamos começar com esse maiorzão aqui que eu vou chamar de triângulo 1, tá? Então o triângulo 1 vai ficar assim, ó. A área dele. Já vou multiplicar por 2, tá? Por que por 2? Porque são iguais, ó. Esses dois são iguais, tá? Então aqui eu também tenho o 1. Então vai ser o quê? 2 vezes. Beleza? Lado, lado. 5 vezes 6 vezes seno de 120 sobre 2. Tudo bem ou não? Então aqui é a fórmula da área do triângulo. Estou multiplicando por 2 porque eu tenho um em cima e um embaixo. Beleza? Faz essa continha aí, ó. Simplifica esse 2 com esse 2, já para facilitar. E aí vamos terminar essa conta, ó. Essa área vai ser igual a quanto? 5 vezes 6, 30. Seno de 120. Se você lembra do exercício anterior, seno de 120 era o mesmo do seno de 60. Então eles têm o mesmo valor, que é igual a raiz de 3 por 2. Então coloca lá, ó, raiz de 3 sobre 2. Simplifica o 30 com o 2. 30 dividido por 2, 15. 15 raiz de 3 centímetros quadrados. Calma, não terminou. A gente encontrou esses dois. Agora vamos encontrar esse daqui, ó. Esse e esse, que eles são iguais também, tá? Vamos lá. O 2. Novamente, já vou multiplicar por 2 essa área, tá? Porque eles são iguais. E aí, vamos lá. 5 vezes 6, só que agora o seno é de 60. 5 vezes 6, seno de 60 sobre 2. Simplifica esse 2 com esse 2, certo? 5 vezes 6, 30. Seno de 60 é o mesmo do 120. Raiz de 3 sobre 2. Simplifica o 30 com o 2. 30 dividido por 2, 15.
raiz de 3 centímetros quadrados. E agora a gente soma todo mundo. E a área total, né? A área do paralelogramo, ela vai ser igual a quanto? 15 raiz de 3 mais 15 raiz de 3. Ficamos com 30 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área do paralelogramo que o exercício queria. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Peço para deixar o seu like aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e até o nosso próximo. Tchau!